Oi pessoal, boa tarde, quase noite aqui quando eu tô gravando. Eu vou tentar gravar esse vídeo num só take e colocando algumas filmagens aqui por cima para vocês entenderem. Eu ia filmar gravando minha tela, mas eu acho que eu não vou conseguir, então eu vou fazer essa versão mais safe e vamos ver o que dá. Se você caiu nesse canal de paraquedas, o meu nome é Dudes, eu sou ilustradora, sou designer, sou criadora de conteúdo e sou dona de papelaria. E esse ano eu comprei uma Cricut, eu não lembro muito bem quando que foi, mas tem um vídeo aqui no canal com as minhas primeiras impressões. É o vídeo mais popular do canal, eu acho. Já tem quase 1000 visualizações, o que é muito grande para o meu canal, que acabou de começar. E eu queria fazer algumas atualizações para vocês com relação a essa compra, porque eu basicamente comprei essa máquina para alavancar a minha lojinha e para eu conseguir fazer mais coisas. Então eu quero conversar com vocês hoje alguns pontos, se isso deu certo, como tem sido minha relação com a máquina e até mesmo fazer um pequeno tutorial de passo a passo com o que eu aprendi nesses últimos meses e algumas dicas do que fazer e de como tornar a sua experiência com essa máquina um pouco melhor. Bom, eu quero começar tirando o grande elefante da sala, que é... Talvez eu olhe, às vezes, para o meu computador, porque eu tenho o meu roteirinho aqui, porque eu achei que fosse melhor para me guiar. Então, se eu estiver, às vezes, olhando assim, é por isso. Mas vamos lá. O que você precisa para fazer a sua Cricut funcionar? E ainda mais, o que é uma Cricut? Bom, uma Cricut, ela é uma máquina de corte. Basicamente, ela é uma máquina de corte onde você tem um tapete, que é um tapete de corte, e você coloca a sua folha lá, e aí a máquina puxa essa folha, e ela tem uma lâmina que corta, e aí você pode usar isso para fazer cartão, para fazer tag, para fazer adesivo, que é o que eu uso na maioria das vezes. E para você usar a sua Cricut, você precisa, obviamente, da máquina, e você precisa de um computador, porque uma coisa que as pessoas não falam tanto é que a Cricut, para ela funcionar, ela precisa estar conectada ao computador. Mesmo depois que você imprime a folha e você coloca ela para rodar, se você desconectar tudo aquilo, não vai funcionar. E aí, para essa conexão acontecer, você precisa ter o Cricut Design Space, que é um programa da Cricut, oferecido pela Cricut, então você não tem que pagar nada por ele. Você baixa ele e aí, usando esse programa, você consegue encontrar a sua máquina onde ela está na sua casa. Preferível que ela esteja por perto, que o seu computador e a sua máquina estejam perto um do outro. E ela pode ser conectada tanto via USB quanto via Bluetooth. Eu não tive nenhum problema com a conexão Bluetooth, ela sempre funcionou para mim. Mas depois dessa última atualização do Cricut Design Space, tem sido um pouquinho mais difícil de conectá-la no Bluetooth, e com o USB tem sido um pouco mais fácil. Então, é isso que você precisa: o seu computador, a sua impressora e a sua Cricut. E aí, você abre o seu Cricut Design Space e você vai construir o seu arquivo. Eu tenho algumas dicas que eu descobri sozinha. A primeira delas é que quando você vai montar o seu arquivo, eu vou deixar aqui na tela um arquivo que eu tô montando, que basicamente é esse arquivo aqui, para imprimir etiquetinhas para as velas do meu casamento. Eu acho que vai ter vídeo aqui no canal sobre a papelaria do meu casamento, mas eu não sei se vai, então... Enfim, se isso é uma coisa que vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, esse é o projeto que a gente vai fazer hoje.
e que eu vou mostrar para vocês. Bom, então, para fazer este projeto, o que eu fiz? Eu fiz um arquivo que é em A4, porque A4 é o tamanho dessa folha, e aí eu coloquei todos os meus elementos. E a grande coisa aqui é que você vai salvar esse arquivo, mesmo que ele esteja em 300 dpi, em CMYK, você vai salvar esse arquivo em PNG, porque o Cricut Design Space, ele pede o arquivo com fundo transparente. Porque o que acontece? Para fazer esses cortezinhos aqui, ele vai ler o que já está no arquivo. Por isso que aqui parece que está tudo branco. Porque as bordinhas do arquivo, elas já foram lidas no programa, porque o arquivo está transparente. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi no YouTube, assistindo vídeo de outras criadoras. Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. E aí, o que você vai fazer na hora de levar esse arquivo, de levar o arquivo pro Design Space? Você vai criar um projeto, e aí, antes dessa atualização, era um pouquinho mais fácil, mas nada que você não consiga fazer de um jeito meio instintivo. Oi, aqui é a Dudes. Depois de editar esse vídeo, eu vim aqui dizer que eu tava com algumas dúvidas de como construir o arquivo. Vocês acabaram de ver esse take, mas eu descobri. Agora, depois da atualização, quando você clica em criar documento, tem 4 opções. Você vai escolher a última opção, que é a opção de tela customizável. É isso, você só clica na tela customizável e aí você faz o documento do jeito que você quiser e do jeito que eu expliquei aqui, que é o jeito que eu faço, né? Que é redimensionando tudo para ser um A4. Porque uma coisa do programa é que ele é muito intuitivo, então isso é muito bom. Apesar de eu ter visto vários tutoriais, o programa, ele é um programa bem bom, assim, porque ele te dá as opções e ele explica o que cada uma daquelas opções quer dizer, mesmo que você já tenha usado o programa várias vezes. Você faz o seu projeto, e aí por que você tem que fazer um projeto? Porque isso vai ficar salvo. Então, por exemplo, o nome desse projeto é Velas, porque é o do projeto das velas. E aí ele vai abrir uma tela em branco, que é esse projeto da vela, ou um projeto sem título, se você ainda não tiver decidido. Dentro desse projeto, você vai carregar a sua imagem. E aí você carrega a sua imagem, porque o que a Cricut vai fazer? Vai salvar aquela imagem para você poder usar em outros projetos se você quiser. E uma coisa do Design Space é que você pode colocar os seus projetos online. Então você pode vender aquele projeto, ou você pode tornar aquele projeto público. Ou seja, carregando a imagem dentro do Design Space, quer dizer que na hora que você disponibilizar aquele projeto, a pessoa não vai precisar fazer download de nada. Tudo já vai estar lá. Inclusive você, se quiser usar aquele espaço offline, a imagem já vai estar lá. Você não vai depender de procurar a imagem em outro lugar e ter essa imagem em uma outra nuvem para pegar ela de outro jeito. Tá bom, você fez isso, você fez o projeto, você carregou a imagem e você carregou a imagem no projeto. Você colocou a imagem no projeto. Adicionou a imagem no projeto. Antes de você chegar na imagem no projeto, na verdade, tem uma tela que ele vai pedir para você definir o que você quer daquela imagem. Se você quer a imagem, se você quer as linhas de corte, ou se você quer a imagem e as linhas de corte. É essa opção que você vai escolher, que é a terceira opção. Da esquerda para a direita, terceira opção. Por quê? Porque aí o programa vai fazer isso que eu te falei. Vai ler o seu arquivo e vai ver que o seu arquivo já tem as bordinhas. Se o seu arquivo não tiver aquilo, você vai ter que fazer os cortes no próprio Design Space, o que é um processo um pouco mais difícil e mais complicado, que honestamente eu ainda não precisei recorrer a ele. Eu sempre montei os meus arquivos desse jeito, porque para mim é muito mais fácil. Tá, fizemos tudo isso
tá no projeto bonitinho. Se tiver algum problema de dimensionamento, o programa vai te dizer e vai te falar para redimensionar. Uma coisa que eu faço e que eu aprendi também no YouTube, assim que eu coloco a minha imagem lá, eu pego um quadrado e dimensiono aquele quadrado para ter o tamanho de uma A4 e jogo para trás do meu arquivo. E aí ele vai me dizer, assim eu vou conseguir ver se o meu desenho realmente cabe num A4. E aí se ele não couber, eu posso redimensionar bonitinho. Feito tudo isso, você vai clicar em criar lá em cima e aí ele vai abrir uma tela onde ele vai te dar o passo a passo para você imprimir da impressão até o corte. O primeiro passo é essa impressão. Você vai clicar lá, vai mandar imprimir na sua impressora e aí você vai sempre escolher para usar a caixa de diálogo do sistema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você não fizer isso, o Cricut Design Space vai mandar imprimir aquilo de qualquer jeito. Mas, se você usar a caixa de diálogo do sistema, você vai poder definir a qualidade daquilo. Então, você vai poder selecionar que você quer uma qualidade alta para aquela impressão. Porque se você não fizer isso, o programa não vai fazer isso. Eles não têm um controle de baixa qualidade, alta qualidade, média qualidade. Ele não tem isso. Então, o que eu faço é clicar na caixa de diálogo do sistema. E aí, o que vai acontecer? O próprio Design Space ele vai dizer isso para você. Que, às vezes, a caixa de diálogo vai abrir atrás do Cricut Design Space. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que minimizar todas as telinhas até você chegar nessa caixa de diálogo, clicar lá na alta qualidade e mandar imprimir. Aí ele vai imprimir a folha bonitinha e ela vai sair igual essa daqui, se você tiver sorte. Eu falo isso porque eu tenho tido muitos problemas com a minha impressora, então tem sido uma jornada, e isso é até uma das razões pelas quais eu não tenho usado a Cricut tanto quanto eu gostaria. Então eu não tenho assim tanto conhecimento quanto eu gostaria para estar falando para vocês aqui o que eu faço. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que antes de você mandar imprimir, ele vai abrir uma tela que vai te mostrar esse arquivo, que tem os sensores aqui. Quando você chegar nessa parte que ele vai mostrar os sensores, se tiver em branco, você clica em aplicar ali em cima. Provavelmente eu vou estar mostrando tudo isso na tela, aqui nessa tela. Eu só não sei isso agora, porque eu só estou falando aqui para vocês de memória. Se você clicar em aplicar, ele vai aparecer na pré-visualização. Eu já me assustei muitas vezes, porque não estava aparecendo lá. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, será que não vai aparecer? Vai aparecer sim, confia, tá tudo certo. Nas caixinhas de baixo, você vai escolher o tamanho, onde você está imprimindo, e aí você precisa escolher On Match, que normalmente isso já está escolhido para você, você não precisa escolher de novo, você só precisa se certificar de que ele está escolhido. E na caixinha de baixo, você vai escolher o tamanho do seu papel. Por que você precisa escolher o tamanho do seu papel? Porque senão o programa ele vai presumir que você está imprimindo no papel que nos Estados Unidos eles chamam de letter, que não é um tamanho A4, é um tamanho que é quase A4, e isso vai danificar os seus sensores. Lembra que você construiu esse arquivo para um tamanho A4? Então, se você danificar os sensores, na hora de cortar, ele vai cortar sem estar alinhado. Então, você precisa sempre lembrar de selecionar o A4 e aí ele vai sair uma folhinha assim. Você vai pegar essa folha, vai colar no seu tapete com essa setinha aqui, apontando para onde tá pendurandinho o seu tapete. Não se preocupa que eu vou mostrar isso para vocês aqui na tela e
o programa ele vai dizer para você também onde colocar. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, eu tô te dando essas instruções, mas o programa também te dá várias dessas instruções, inclusive essa. Você vai colocar no seu tapete e vai colocar na máquina. Chegou na máquina, você vai apertar o botão da setinha para ele puxar e segurar aquela folha e o tapete. Essa parte é muito importante porque ele garante que o seu tapete ele não vai ficar caindo, que a sua folha não vai ficar caindo e que o seu projeto ele vai cortar certinho. E nessa parte também você consegue escolher no botãozinho de girar. Essa parte de escolher o nível de força é uma que eu ainda tô testando, porque ele não vai te dizer, tipo, corte com papel assim, assim, assado. É esse. Corte com papel, com laminação, tal, tal, tal. É esse. Não, ele não vai te dizer. Isso é uma coisa que você vai ter que testar. Eu vou colocar aqui na tela quais são as minhas configurações. Talvez eu coloque aqui nos comentários também. Mas tudo isso não é uma ciência exata. Não vai ser uma ciência exata para mim, não vai ser uma ciência exata para você. Até porque isso vai mudar de acordo com o tanto de uso, porque a lâmina ela tem um certo desgaste, então pode ser que na sua máquina que tem 1 mês de vida, as minhas configurações sejam muito fortes. Mas na minha máquina, que já tem quase 1 ano de vida, elas são perfeitas, porque é onde a vida da minha lâmina está agora, entendeu? Depois que você escolheu o nível de força aqui, você não pode mais mudar. Então é muito importante que você pense bem e que você lembre desse processo, porque às vezes eu não lembro. E aí, o que você pode fazer é mandar esse projeto de novo para o corte. E aí, na hora de imprimir, ele tem uma opção de você dizer já imprimir, para quando você quiser usar a mesma folha. E às vezes isso pode dar certo, mas às vezes isso pode dar errado, porque às vezes a lâmina pode cortar de novo e por algum motivo puxar aquele adesivo para uma outra casinha. E aí vai cortar em cima das coisas, enfim. É um processo que eu não recomendo, mas que ele pode ser feito. Você pode mandar aquele cortar 2 vezes. Isso é uma desvantagem da máquina, porque outras máquinas concorrentes, elas têm essa opção de já mandar passar 2 vezes lá no projeto, mas isso é uma coisa que a Cricut não tem e que eu ainda tô tentando me acostumar. Mas tem sido cada vez mais fácil, porque cada vez mais eu tenho conseguido escolher o tipo certo de força. Então, depois que você escolheu a força, o seu negócio já está impresso, a sua folha já está na máquina, você já apertou a setinha, você já levou a Maria Alice no hipismo, você já comeu seu mingau, você já resolveu um monte de coisa no WhatsApp. Você vai apertar o botãozinho da Cricut que tem as anteninhas de grilo e a máquina vai cortar. E aí, se você tiver sorte, porque, de novo, são máquinas, elas são um pouco imprevisíveis, e aí você vai ter os seus adesivos ou o que quer que seja, vai estar bonitinho na sua mão. E é isso. O processo é esse. Ele pode ter parecido um pouco confuso comigo falando, mas eu imagino que o combo eu falando e as imagens na tela tenha dado para vocês entenderem com um pouquinho mais de clareza. E vocês sempre podem pausar esse vídeo também e anotar as instruções e tal. Eu acho que eu tô aqui mais para ajudar mesmo vocês a navegarem por este mundo da Cricut. E agora, antes de terminar esse vídeo, eu queria dar 2, 3 dicas, acho que são 3 dicas. A primeira dica é que antes de qualquer uso, calibre a sua máquina. Porque quando você calibrar a máquina, ela vai cortar o mais próximo possível
da sua área de corte. Então, eu descobri que não importa se eu usei a minha máquina ontem, quando eu for usar ela hoje, eu vou calibrar. E aí, o que ela vai fazer? Você vai entrar no Cricut Design Space depois de conectar a sua máquina com o seu computador. Você vai clicar numa engrenagemzinha e aí vai aparecer uma caixa de diálogo. E aí, o segundo item ou terceiro já é a calibração. A máquina já vai te dar as suas instruções. E aí, para você conseguir calibrar ela, a única coisa que você precisa é que a sua impressora esteja ligada e que você tenha qualquer folha lá dentro. Pode ser uma folha de sulfite normal. Normalmente é o que eu uso mesmo, que é uma folha de sulfite normal. E a máquina e o espaço vai te dar todas as instruções. É muito fácil calibrar. É um processo super rápido e que vale muito a pena, porque vai impedir que você comece todo o seu processo. E aí, quando você chega na parte de corte, ela começa a cortar errado. Você tem que pausar o projeto, perder aqueles adesivos que ela cortou errado e calibrar a sua máquina. Então, faça isso antes. Essa é uma dica de ouro. E a minha segunda dica é para você que gosta de fazer laminação nas coisas. Então, por exemplo, quando você está imprimindo numa folha adesiva normal, ela é fosca e ela é, digamos assim, sulfite. Então, por exemplo, se cair água aqui, se você sujar, isso não vai limpar, porque é um papel, né? Então, às vezes, você pode comprar uma folha de laminação e laminar essa folha nisso aqui, como se fosse um contact mesmo. Lembra quando a gente era menorzinho? Então, que você só desgruda aqui o cantinho e cola essa película transparente na folha para proteger ela de acidentes. E você pode fazer isso tanto na mão quanto numa laminadora, que é o próximo produto que eu vou investir depois da impressora, porque eu preciso comprar uma nova impressora. E aí, uma dica que eu tenho, caso você vá fazer a laminação, eu acho que se você fizer em máquina, você consegue laminar a folha inteira, mas se você está fazendo na mão, eu pessoalmente, quando eu vou fazer uma laminação, por exemplo, esse daqui é laminado com papel fosco por cima, eu tento laminar dentro dos sensores, para que na hora que ela lê o sensor não tenha nenhuma obstrução aqui. Eu já passei por alguns momentos em que eu tentei laminar as coisas e aí a laminação foi para cima do sensor e a máquina não leu. Então eu sempre tentaria laminar aqui dentro mesmo. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas eu prefiro fazer isso do que passar raiva. Algum dia eu vou tentar laminar a folha inteira e aí só, tipo, realmente assim, alisar bastante em cima dos sensores para ver se vai. Ou na laminadora de máquina, porque aí ela vai uniformizar as coisas sozinhas. Mas enquanto isso não acontece, eu vou fazendo do jeito que é mais fácil para mim. Bom, esse vídeo ele ficou um pouquinho mais curto, não sei. Teve algumas mudanças de luzes, porque eu tô gravando isso no final do dia. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Muita gente chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo da Cricut, porque de fato são primeiras impressões, assim, muito, muito, muito primeiras, porque eu já abri a máquina e já fui usar no mesmo dia para ver se eu conseguia. Então, eu achei muito legal trazer essas atualizações para vocês. Deixo aqui a caixa de comentários aberta, obviamente, para qualquer tipo de dúvida. Se eu conseguir responder, eu vou responder. E também me comprometo a trazer uma nova atualização quando eu tiver a laminadora e uma nova impressora, porque aí eu faço passo a passo, assim, ó,
certinho e também trago para vocês algumas outras dicas depois de usar essas duas máquinas junto com a minha Cricut. Bom, se você tiver interesse nos meus produtos, a minha lojinha sempre fica com o link aqui na descrição. Dessa vez eu também vou deixar ela no comentário pinado. Eu, modéstia à parte, faço coisas muito fofinhas e se você está procurando algum tipo de papelaria para dar de presente de Natal para uma pessoa que você gosta, te convido a dar uma olhada no meu site. E eu acho que é isso. Acabaram todos os avisos. Dá um like nesse vídeo se você gostou, me ajuda muito se você engajar com esse vídeo de algum jeito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!